vou ensinar como fazer a técnica de transferência de imagens a partir de uma fotografia para uma caixinha de madeira, tá? Então, esse é o trabalho. Isso aqui não é a foto, tá? É a transferência da imagem feita com o transfer print e aplicado sobre uma caixinha pintada, é uma caixinha de MDF, como essa aqui, né? E ela foi pintada com a tinta Decorfix fosca nas cores areia, eu usei para tampa, e o verde mediterrâneo que eu usei para a parte de baixo. Bom, para fazer essa técnica você vai precisar de uma fotografia, tá? Uma fotografia impressa em papel fotográfico, e a partir dessa fotografia ou de uma imagem qualquer, por exemplo, de uma revista que você tem e goste, você vai fazer um xerox, uma cópia, uma fotocópia a laser, tá? É importante que seja uma fotocópia a laser, não pode ser outro tipo de impressora, e você vai fazer essa fotocópia e recortá-la no tamanho da peça que você quiser trabalhar. Eu vou fazer o passo a passo nessa plaquinha aqui de madeira, eu já apliquei a tinta na cor areia. Essa é a fotocópia, ó, a partir da fotografia eu fiz essa fotocópia a laser, já recortei aqui na medida. Eu vou utilizar esse produto aqui que é o Transfer Print, tá? Esse é um produto para transferir imagens para qualquer material. Eu estou trabalhando na madeira ou no MDF, mas você poderia fazer numa peça de metal, numa tela, numa peça de cerâmica ou até mesmo em tecido também. E vou fazer o seguinte, ó, vou aplicar o produto na peça. Se você quiser, ó, antes de aplicar, você pode pegar a sua fotografia e fazer uma pequena marcação com lápis, para você ter uma ideia, né? Uma noção da que a área que a imagem vai ocupar, para você aplicar o produto apenas nessa área, tá? Então, você vai aplicar uma boa camada desse produto, porém sem excessos, tá? Todo excesso que ficar, você vai retirar, você vai espalhar melhor com o pincel, para não deixar nenhuma pelotinha de produto, nenhuma bolinha, nenhuma camada mais espessa, porque isso pode atrapalhar na hora de fazer a transferência. E vou fazer o mesmo, vou aplicar o produto também na imagem, nessa fotocópia a laser, ó, do mesmo jeito, com o mesmo pincel, um pincel mais macio. É uma boa camada, porém sem excessos, tá? Não precisa exagerar. Eu vou me certificar também de ter passado em tudo, tá? Vou alisar bem. E vou pegar a imagem, vou colocar aqui na peça, né? Vou centralizar bem, se for preciso, vou posicionar do jeito mais correto. E vou colocar um plástico, uma folhinha de plástico por cima. Com uma espátula plástica mais larga, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou puxar do centro para fora, retirando o excesso de produto que vai sair, tá? Isso vai ajudar a tirar o excesso de produto, a espalhar o produto em toda a área que eu tô trabalhando, tá? E tirar qualquer bolha de ar que eventualmente possa ficar entre a figura e a peça. Retira o excesso de produto. O ideal é aguardar a secagem por umas 3 ou 4 horas. Mas se você tiver urgência em continuar o trabalho, você pode secar com um secador de cabelos ou um soprador térmico. Então, o papel aqui já está seco e eu vou começar a retirar o papel e deixar só a imagem transferida na peça. Então, eu vou utilizar uma esponjinha, a parte fina da esponja, tá? Com água, ó, isso aqui é a água que eu tenho na bandejinha. Eu vou molhar bem a esponja e vou molhar aqui a figura, tá? Vou umedecer bem, tá? Até começar a ficar um pouco transparente, ó. Você já dá pra ver aí uma certa transparência a figura aqui por baixo. Vou umedecer a ponta dos dedos de um dedo e vou começar a fazer esse movimento aqui, ó. Um movimento circular para ir retirando o papel, tá? É o papel sulfite comum, porque essa fotocópia a laser, ela precisa ser feita em papel comum, tá? É aquela cópia normal que você faz em qualquer papelaria ou copiadora. E você vai começar a retirar fazendo esse movimento aqui, ó.
tá? Circular. É um pouco trabalhoso porque você tem que fazer por partes, não pode ter pressa, aqui não tem como acelerar esse processo. Ó, então você vai fazendo esse movimento e a imagem vai aparecendo, ó. Vocês podem observar que isso tudo que eu tô tirando é o papel sulfite que estava no verso da imagem. Então é importante você observar uma coisa, a sua imagem vai ficar invertida, tá? Essa é a fotografia original e essa é a imagem transferida porque a gente coloca ela assim, virada para baixo. Então você vai fazer esse primeiro procedimento, ó, vai limpar, vai retirar o excesso e vai deixar secar ou vai secar, acelerar a secagem com um secador de cabelos, tá? Quando você secar, ela vai voltar desse jeito aqui, tá? O que é esse branquinho? Na verdade é porque aqui ainda tem um resto, uma certa película, né, do papel que não saiu. Então você tem que repetir o processo. Você vai pegar a esponja novamente, vai umedecer a peça e vai novamente, tá, com a ponta dos dedos fazer esse movimento circular. Vocês estão observando que agora em menor quantidade, né, mas continua saindo aquelas películas, né, o restinho de papel que vai sobrando aqui. Então, cada vez que você termina, você retira o excesso, deixa secar ou acelera a secagem e continua até não ter mais nenhuma película na sua imagem. Bom, depois de repetir o processo várias vezes, né, eu já retirei toda a película e apliquei uma demão de verniz spray fosco. Esse verniz é opcional, na verdade, porque é para dar uma proteção maior e ele não faz parte da técnica em si. Você pode ou não aplicar, pode ser fosco ou brilhante. Eu vou mostrar aqui nesse detalhe da plaquinha a decoração que eu fiz, que é a decoração aqui feita com tintas acrílicas na caixinha, que é o modelo que eu trouxe. Então, a primeira coisa é o acabamento aqui em volta, que foi feito com a tinta Decorfix metálica, né, tinta metálica ouro, tinta acrílica, só que eu apliquei com uma bisnaga, tá? Então, você encontra hoje essas bisnagas e elas vêm com a ponta metálica que você encaixa aqui, tá? E essa ponta proporciona um traço mais fino, que fica mais delicado para esse trabalho. Para você colocar a tinta dentro da bisnaga, você utiliza uma seringa, tá? Uma seringa, você pega a tinta aqui e coloca dentro da bisnaga. Tá? Eu já fiz isso, então aqui está a minha tinta acrílica metálica, ela vai sair num traço bem mais fininho. E eu vou fazer a decoração, ó. Primeiro eu vou contornar toda a foto, fazendo uns risquinhos, assim, uns rabisquinhos, né, vamos dizer assim, bem à mão livre mesmo, sem me preocupar muito com uma precisão aqui do trabalho. Depois eu posso usar essa mesma bisnaga para fazer espirais, se eu quiser fazer, né, se for essa opção, ou também bolinhas, tá? E as bolinhas eu também posso fazer com o faça bolinhas aqui, ó. Por exemplo, na tampa pintada de areia, eu vou fazer algumas bolinhas na cor verde mediterrâneo. E você pode ainda fazer bolinhas aqui com a bisnaguinha que ficam bem delicadas, porque com a ponteira metálica a tinta vai sair bem fininha, tá? Eu trouxe aqui nessa sugestão, ó, vocês podem ver. Eu trabalhei as espirais com a tinta ouro na parte de baixo da caixa e bolinhas na cor areia. E a tampa, que foi trabalhada na cor areia, eu fiz bolinhas em ouro, em verde mediterrâneo, né, que é a tinta que eu usei aqui embaixo, e os tracinhos contornando a foto.